Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Bom, nesse vídeo aqui, a gente vai falar da busca do Vasco por um volante. Fernando Diniz fez um pedido, inclusive, de um jogador que trabalhou com ele no Fluminense. Você vai ter essas informações aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre PP, que está no Porto, está na lista de dispensa do Porto e parece que o Vasco tem interesse. Novidades sobre Brian Rodrigues também. Enfim, bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, porém, eu conto com você deixando o seu like, que é muito importante, conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Bom, eu e a minha espinha de estimação, né, que tá cada vez maior, vamos trazer aqui as notícias do nosso Vascão. Seja muito bem-vindo. Todo dia aqui no canal tem conteúdo sobre o nosso Vasco da Gama. Então, você que gosta de ficar bem informado sobre o nosso gigante da colina, se inscreva aqui no canal. Somos aí mais de 220 mil vascaínos aqui. A sua inscrição é muito importante. Deixa o like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e mais gente conhecer aqui o canal Machão da Gama. Participe comentando também, é sempre muito importante, beleza? E seja muito bem-vindo, porque todo dia tem vídeo de manhã e de tarde aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre bastidores ali da direção do Vasco da Gama, né? O Vasco que está aí em recuperação judicial, e o presidente Pedrinho deu uma entrevista ao portal Poder 360 e comentou sobre os primeiros 4 meses de gestão após a recuperação judicial do Vasco da Gama. Segundo o presidente do clube, o Vasco está dando os primeiros passos para sair de um dos momentos mais difíceis de sua história. Ainda de acordo com o presidente do Vasco, foram implementados ajustes estruturais, novas estratégias de arrecadação e um controle mais rigoroso de gastos. E segundo, a declaração do Pedrinho ao portal Poder 360, isso já está dando resultado concreto, com o Vasco fechando o caixa em positivo. Pedrinho também disse que acredita em um projeto de longo prazo, mesmo com os desafios que ainda existem. Mas ele garantiu, que o Vasco está enfrentando tudo isso com muita coragem, responsabilidade e compromisso com o futuro da instituição. Um pequeno resumo aqui do que disse o Pedrinho ao portal Poder 360, sobre esse processo de recuperação judicial do Vasco da Gama. É claro, a gente torce para que tudo dê muito certo, e que realmente o plano de recuperação judicial tire o Vasco desse momento tão complicado, até porque recuperação judicial é um caminho sem volta. Se der errado, é falência. Então, tem que dar certo, não tem outra opção. Tomara que realmente esteja tudo caminhando bem, como o Pedrinho disse nessa entrevista ao Poder 360. Bom, vamos falar agora de mercado da bola, que eu sei que é isso que vocês gostam, Vai e vem do mercado, jogador que pode chegar, etc e tal. E a gente começa falando da busca do Vasco por um volante. Isso mesmo. Mesmo com uma lista enorme, de volantes no elenco à disposição do Fernando Diniz, o Vasco tem Hugo Moura, Jair, Matheus Cocão, Esforza, Tietê, Paulinho. Mesmo com todas essas opções, o Vasco ainda vê a contratação de um volante como prioridade nessa próxima janela. Isso porque, ao longo da temporada, nenhuma dupla de volante conseguiu ali se firmar, totalmente no Vasco. Todo mundo oscilando bastante, Então, o Vasco ainda vê essa posição como carente. Hugo Moura e Tietê tiveram, bons momentos, mas também oscilaram. Para mim, são os dois titulares no momento, Hugo Moura e Tietê. Por isso o Vasco quer um volante, Quer contratar, dar mais opções para Fernando Diniz nessa posição. E um nome que apareceu nos bastidores do Vasco foi o de Alexander, ex-Fluminense,
e atualmente no Al Ahly, lá do mundo árabe. O Vasco sondou a situação desse jogador, mas os valores assustaram e a negociação não andou. O Vasco segue no mercado buscando um volante, né? Tá negociando até com o Thiago Mendes, né? Jogador aí, ex-Lyon, ex-Lille da França. O Alexander é um baita de um volante, jogou muito no Fluminense, né? Mas realmente, eu acho que nesse momento o Vasco não tem condições financeiras para arcar, né? Com o salário do jogador, tá jogando lá no mundo árabe, tá ganhando muito dinheiro, né? Enfim, é um jogador que o Diniz gosta muito, mas que evidentemente, né, é muito dinheiro e nesse momento o Vasco não tem como desembolsar. Bom, vamos falar agora sobre PP, jogador do Porto. A informação dos amigos do VDG Cash é a seguinte, que o novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, pode tentar usar ali os seus contatos em Portugal para tentar o empréstimo do atacante PP, ex-Grêmio e que está atualmente no Porto de Portugal. O PP está na famosa barca lá do Porto, né? Ou seja, está liberado para negociar. Na última temporada ele atuou em 45 jogos e marcou 6 gols. O nome do jogador agrada, né, pela experiência e também por já conhecer o futebol brasileiro. E nesse momento o Vasco vê com bons olhos, né, a oportunidade de tentar repatriar esse jogador e pode tentar abrir aí negociações nas próximas semanas. Como eu disse, o jogador está na lista de dispensa entre aspas, né? Lista de negociáveis ali do Porto. O Porto que fez um péssimo Mundial de Clubes, voltou para Portugal com a torcida fazendo protesto, etc e tal. Não está no momento legal não a equipe do Porto. E o PP é um dos cotados aí para sair, né? Atacante que se destacou aqui no Grêmio, foi vendido para o Porto e agora pode retornar ao futebol brasileiro. O Vasco tem esse nome aí na mira. Vamos ficar de olho, tendo novidades, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. E para fechar, vamos falar do uruguaio Brian Rodrigues, né, que está na mira do Vasco aí há pelo menos umas 3 janelas de transferências, né? O Vasco chegou ali a fazer proposta na janela anterior, não conseguiu tirar o jogador de lá e talvez o Vasco volte a tentar o Brian nessa janela, né? A informação é até boa, aparentemente o Brian não está tendo assim tanto interesse de clubes europeus como o empresário dele achou que ia ter, né? O empresário achou que ia ter proposta da Europa, etc e tal, mas até o momento nada. As únicas sondagens, parece que o jogador recebeu, foram do Inter Miami e de clubes do Oriente Médio. Então o Vasco mantém o nome do jogador ali no radar, mas no momento nenhuma proposta oficial pelo Brian Rodrigues, né? Seria um reforço muito interessante. Mas o jogador ainda tem a vontade de ir para a Europa. O problema é que parece que a Europa não está com tanta vontade assim do Brian Rodrigues, né? Acho que aqui no futebol brasileiro ele seria muito útil. O Vasco vai ficar monitorando, tendo uma oportunidade, talvez o Vasco avance. Vou ficando por aqui, tá, meus amigos? Quero saber o que você achou desse giro de notícias, desse resumão. Gostaria de PP com a camisa do Vasco? Gostaria de Brian Rodrigues com a camisa do Vasco? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Saudações vascaínas, até amanhã, fui!